Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte assunto: quais são os meios que o Espírito Santo utiliza para operar a regeneração e salvação no coração de uma pessoa? Mas antes, se você que nos assiste agora ainda não é inscrito nesse canal, junte-se a nós, ative as notificações e não se esqueça de deixar ao final desse vídeo seu like ou o seu dislike a respeito do assunto que a gente tem tratado aqui. Nosso propósito é mostrar a graça de Deus no que diz respeito a uma pessoa alcançar a vida eterna. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo faz uso de determinados meios pelos quais opera e conserva a fé no coração de uma pessoa. O apóstolo João, no capítulo de número 17, versículo 17, registra Jesus orando as seguintes palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo 20, em sua oração, Jesus diz a Deus as seguintes palavras: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso significa que a primeira coisa que o Espírito Santo utiliza para operar a salvação no coração de uma pessoa é a palavra de Deus. Quer seja direta ou indiretamente, em sua oração Jesus é muito claro: a palavra de Deus é fundamental no processo de salvação. A regeneração de uma pessoa tem seu início na palavra de Deus, passando pelo evangelho prático na obra de redenção de Cristo e dando sequência no evangelho anunciado em seu nome. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 23, afirma que a regeneração não é fruto de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em conformidade com Pedro, Tiago, inspirado pelo mesmo Espírito, no capítulo de número 1 de sua carta, no versículo 18, afirma que segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade. O outro meio que o Espírito Santo utiliza para operar salvação no coração do ser humano, juntamente com a palavra de Deus, é o batismo. João registra uma conversa de Jesus com Nicodemos e no capítulo 3 do seu evangelho, ele registra as seguintes palavras de Jesus a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário o ser humano nascer da água e do Espírito. Do contrário, não pode entrar no reino de Deus. É preciso compreender que o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 3 da sua carta, no versículo 5, afirma que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não negamos que o Espírito Santo poderia operar diretamente no coração de uma pessoa sem fazer uso dos meios da graça. Ele é soberano, mas a questão é que não temos palavra ou promessa no sentido de que ele vai fazer isso. É preciso entender que para Deus nos abraçar com sua graça, precisamos encarecidamente desses meios para desfrutarmos do favor que imerecidamente nos é oferecido pelo Senhor. Deus decidiu tratar os seres humanos mediante sua palavra externa e pelos sacramentos. Não podemos esperar qualquer outra revelação ou uma operação direta do Espírito Santo se negarmos os meios da graça que Deus, em sua soberania, estabeleceu para nós. Na obra de regeneração, Deus fez uso da capacidade intelectual, emotiva e decisiva do ser humano. É através dessa capacidade que o ser humano é ensinado, movido e transformado pelo Evangelho. Deus ensina o ser humano a conhecer o Evangelho, o impressiona com as verdades desse Evangelho e move o seu coração, mudando assim a sua vontade por meio desse Evangelho. O processo psíquico na regeneração é o mesmo que ocorre em outros assuntos quando o ser humano é ensinado,
movido e mudado por aí. A diferença é que na regeneração e salvação recebemos ensino não segundo coisas seculares, mas segundo coisas espirituais da palavra de Deus. É Deus quem dá ao ser humano conhecimento e entendimento, e através desse conhecimento move e abre o nosso coração. É Ele quem muda a nossa vontade, operando tanto o querer como o realizar. Por fim, na obra da graça, o Espírito Santo utiliza-se da lei apenas para operar no ser humano conhecimento do pecado e contrição de coração, mas chama a todos a Cristo pelo Evangelho da graça de Deus. Por meio desse Evangelho, o Espírito Santo opera a fé nos corações, justificando aos que creem através dessa fé, santificando-os e preservando-os nessa mesma fé para a vida eterna. Concluímos então que só existe uma maneira que o Espírito Santo utiliza para regenerar e salvar uma pessoa. As circunstâncias e condições externas dessa obra podem até variar, mas os meios empregados e o método seguido sempre será o mesmo: os meios da graça de Deus. Mas talvez você esteja a se perguntar agora: como essa graça opera no dia a dia de uma pessoa? A essa pergunta traremos resposta na próxima semana, se Deus assim permitir.